Boa tarde, senhoras e senhores. Bem-vindas e bem-vindos ao 7º Fórum da Internet no Brasil e à cidade do Rio de Janeiro. O CGI-BR, Comitê Gestor da Internet no Brasil, saúda a todas e todos e dá início às atividades do 7º Fórum da Internet no Brasil e pré-IGF brasileiro de 2017. Saudamos também àqueles que, neste momento, nos acompanham por transmissão online e convidamos a todas e todos a participar e debater por meio de suas redes sociais, hiperlinkando-se através da hashtag FórumBR. Promovido anualmente, o Fórum, além de ser atividade preparatória para o IGF, o Fórum de Governança da Internet, tem o objetivo de trazer para a discussão as questões mais relevantes para a consolidação e expansão de uma internet cada vez mais diversa, universal e inovadora no Brasil, e que expresse os princípios para a governança e uso da internet já postulados. Este ano, com o tema Moldando seu futuro digital, o Fórum convidou representantes de todos os setores interessados a enviar propostas de workshops, das quais 21 foram selecionadas para compor a programação dos dias 15 e 16 próximos, que conta ainda com uma sessão plenária sobre cibersegurança. O dia 17 ficou reservado exclusivamente para a audiência pública sobre as diretrizes e recomendações para o aperfeiçoamento da estrutura de governança da internet no Brasil, que faz parte da consulta pública que está aberta no sítio do CGI-BR. Para o dia de hoje, além da abertura oficial do evento, teremos um debate com alguns dos precursores e inovadores da internet. Desejamos que todos aproveitem esses 3 dias de evento. Para iniciar oficialmente o 7º Fórum da Internet no Brasil, chamamos para compor a mesa desta solenidade de abertura o senhor Maximiliano Martinhão, coordenador do CGI-BR, que comandará esta mesa de abertura. Por favor. A senhora Flávia Lefebvre Guimarães, conselheira do CGI-BR, representante do terceiro setor. O senhor Henrique Faulhaber, conselheiro do CGI-BR, representante do setor empresarial, segmento indústria de bens de informática, de bens de telecomunicações e de software. Senhor Marcos Dantas Loureiro, conselheiro do CGI-BR, representante da comunidade científica e tecnológica. Senhor Leonardo Soares, subsecretário de Inovação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação da Prefeitura do Rio de Janeiro. E o senhor Júlio César Urdangarim, vice-presidente do IPLAN Rio, Empresa Municipal de Informática do Rio de Janeiro, neste momento representando o senhor prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Passamos a palavra ao senhor Maximiliano Martinhão. Boa tarde a todos. Em nome do Comitê Gestor da Internet, cumprimentar todos os presentes, cumprimentar os membros da mesa, a Flávia, o Henrique, o professor Marcos Dantas, o Leonardo Soares e também o doutor Júlio César. Dizer que para o Comitê Gestor da Internet é uma satisfação estar realizando esse 7º Fórum da Internet no Brasil. Dizer que esse ano, em particular, o Comitê Gestor procurou estabelecer um procedimento diferente daqueles que foram realizados nas edições anteriores do Fórum. O Fórum que existe desde 2011, dessa vez houve um processo estruturado, coordenado aqui pelo nosso professor Flávio Wagner, em que
foram apresentadas propostas da comunidade para a composição da estrutura dos workshops do fórum. Recebemos 78 propostas. Dessas, uma comissão de membros dos diferentes setores cuidou de fazer a seleção daqueles workshops que eram considerados mais interessantes. Então, desses 78, ficamos com 21 workshops que serão apresentados nos próximos dias, e que esse é o procedimento que normalmente se aplica na construção do IGF, né, global, que esse ano acontecerá em Genebra. Então, de forma que dessa primeira vez então, que fazemos esse procedimento, e é com satisfação que o CGI, o Comitê Gestor, realizou esse procedimento, esperando ter o que a gente está vendo aqui hoje, que é uma grande adesão de participação das diferentes setores. Também temos aqui hoje a participação dos membros do programa de jovens do CGI-BR. Então, o CGI cuidou de selecionar 20 jovens que vieram de diferentes partes do Brasil para participar aqui do fórum. E, como já foi dito, na sexta-feira, faremos o debate sobre a atualização do modelo de governança da internet no Brasil. E isso vai acontecer na sexta-feira. O Fórum da Internet desse ano trata de uma questão muito relevante, que é focada no moldar o futuro digital. Diversos aspectos da internet e do desenvolvimento da sociedade em torno do desenvolvimento da internet serão tratados ao longo dessa semana. Por exemplo, teremos sessões sobre blockchain, teremos sessões sobre inteligência artificial, aspectos relacionados a questões emergentes para o país, por exemplo, a discussão sobre os nomes de domínios. Enfim, o fórum está rico em conteúdo e nós, do CGI, esperamos que vocês possam aproveitar de maneira plena o fórum. Então, nesse sentido de dar abertura, eu convido, então, antes de passar aos demais da mesa, convido o doutor Júlio César, que está representando o prefeito Crivella, para fazer a sua saudação. Por favor. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, não, boa noite, né? Acabou de virar aqui. São mais 18 horas. Bom, queria agradecer ao Maximiliano o convite e a todos da mesa também. E dizer que a cidade do Rio fica muito honrada com esse tipo de evento. É um evento que movimenta a cidade e que tem uma programação extensa. Vai até sexta-feira, incluindo o feriado de amanhã. E para a Iplan Rio e para a Prefeitura do Rio, é um prazer estar participando. Agradeço o convite, Maximiliano. E quando a gente fala de internet, a Prefeitura do Rio, em 2014, e foi a primeira cidade da América do Sul a conquistar o direito a usar o domínio .rio, né? E isso, para a gente, é muito relevante, e a gente vem participando e expandindo cada vez mais o uso do domínio. Hoje nós temos mais de 1.500 domínios que usam a extensão .rio, e isso para a gente é importante. Esse tipo de evento é uma divulgação para isso também. Um outro ponto importante que vem sendo falado muito esse ano é a questão no caso da cidade do Rio, ponto de troca de tráfego, PTT, e a gente já está em vias de colocar a prefeitura também como sendo um ponto de troca de tráfego. Deve entrar agora nesse mês de novembro, mas com certeza até o final do ano, até dezembro, a prefeitura já fará parte desse ponto de troca de tráfego. Então, até para eu não me estender muito, agradecer mais uma vez a participação, em nome do prefeito, em nome do Fábio Pimentel, que é o presidente da Iplan Rio, e desejar sucesso para o evento. Certamente eu estarei presente nos outros dias também, e que a gente consiga evoluir quando a gente fala de transformação digital, e cada vez mais a gente possa usar a internet, que a internet seja melhor utilizada para que a gente possa explorar esse potencial.
Tá? Obrigado, Maximiliano. Obrigado aos demais da mesa. Obrigado a vocês. Muito obrigado, doutor Júlio César. Convidar agora o Leonardo Soares para a sua saudação. Boa noite, boa noite. Boa noite, Maximiliano. Em nome de quem eu cumprimento o resto dos integrantes da mesa. Boa noite a todos. O Rio de Janeiro vem vivendo uma situação em que a gente deposita muita confiança na saída por intermédio da inovação, do desenvolvimento. A inovação e o desenvolvimento foram aqui muito bem expressadas por um caminho que é o que a gente acredita. Você falou agora há pouco em IoT, você falou agora em blockchain, você falou em temas que são absolutamente inerentes e integrantes e inclusivos. A internet do outrora era uma internet para meia dúzia, a internet que o CGI vem brigando e que a gente tem acompanhado aí e tirando uma casquinha para trazer um pouco de melhoria para o Rio de Janeiro, é o que a gente deseja, é o que está no projeto do governo do município do Rio de Janeiro, que a gente vem lutando. A gente sabe que é muito difícil, há necessidade de alteração em marco legal, há necessidade de expansão de conectividade, há necessidade de inclusão, enfim. E há uma necessidade, sobretudo, e assim eu fico pessoalmente feliz quando eu vejo a iniciativa de inclusão e o convite dos jovens que você fez menção agora há pouco. Eu acho que toda a saída para o que quer que seja que a gente tenha de buscar de bom tem que passar por aí. E também por isso, meus parabéns ao CGI. De resto, eu quero agradecer em nome também da secretária, Clarissa Garotinha, quem estou representando, do prefeito Marcelo Crivella, e agradecer a todos. Obrigado. Muito obrigado, Leonardo. Convidar, então, o professor Marcos Dantas. Ele aqui, junto com o Henrique, são os nossos hosts, são os cariocas do CGI. Então, professor Marcos Dantas, para a sua saudação. Bem, boa noite, todas e todos. Saúdo meus colegas de mesa, saúdo minha colega, companheira de CGI, Flávia Lefebvre, em nome de quem eu saúdo os masculinos dessa mesa. Bem, acadêmico tem que apresentar paper, né? Mas não se assuste, não, que a letra está grande aqui. Entende? Nós estamos abrindo o 7º Fórum da Internet no Brasil, que tem por tema Moldando o seu futuro digital. Podemos pensar o futuro a partir de nossos desejos e utopias, também a partir de nossas ilusões otimistas ou pessimistas. Podemos pensar o futuro, ao menos num tempo passível de ser visualizado, aquele do curto prazo, que ainda estaremos vivos, parafraseando Lord Keynes. Podemos pensá-lo a partir de cenários que a realidade presente nos permita divisá-lo. A vantagem desse método, relativamente a outros, é que, se queremos moldar o futuro, só podemos fazê-lo com material concretamente disponível na realidade do presente. O material está no mundo real. E o mundo real nem sempre ou muitas vezes nos impõe poderosos obstáculos à construção do nosso futuro. Podemos não querer vê-los, podemos ficar sonhando, podemos decidir-nos a vê-los e começar a trabalhar duro para tornar o sonho realidade. O futuro digital será moldado transformando o material disponível no presente. E esse material, no nosso mundo digital real, parece que está quebrado, fragmentado, pulverizado. Do jeito que está, não vai nos servir. E não sou eu quem digo. Em maio último, Ivan Williams, um dos fundadores do Twitter, numa entrevista ao The New York Times, declarou: a internet parou de funcionar. O pesquisador Scott Malcolmson, num livro cujo título é A Rede Estilhaçada,
Splitnert, deixa claro que a web é um complexo sistema de interesses geopolíticos e econômicos no qual os Estados Unidos exercem poder dominante em meio à nova disputa entre nações pelo controle global. A China, diz ele, a Rússia e, em menor extensão, a Índia e algumas potências europeias estão se esforçando para eliminar a vantagem dos Estados Unidos. Presumivelmente, isso vai se tornar um outro campo de competição regional. Houve uma época, não faz muito tempo, em que se imaginou ser a internet ainda nascente, um espaço a ser ocupado por gente boa, talvez um pós-moderno Bon Sauvage de Rousseau, pairando acima de interesses políticos e econômicos, pairando acima, sobretudo, da sociedade tal qual ela é, com suas qualidades e defeitos, com suas diferenças de classe, suas muitas culturas e subculturas, suas lutas de poder e suas disputas, não raro ferozes por riquezas. Hoje em dia, quando praticamente 100% das empresas do mundo, grandes, médias ou pequenas, e algo em torno de 2 bilhões de pessoas fazem uso rotineiro da internet, não dá mais para pensar nela que não seja como expressão da própria sociedade, com suas virtuosidades e mazelas. Gostemos ou não, é com este material que moldaremos algum futuro. Que futuro? Depende de como compreendermos esse material e de como soubermos manipulá-lo. Em 2015, no Fórum Mundial de Davos, o então CEO da Google, Eric Schmidt, vaticinou que a internet iria desaparecer. Queria dizer que a rede estava se tornando tão usual, tão corriqueira e de tal modo acessível a bilhões de pessoas em todo o mundo, que muito breve não se falaria mais em internet. Assim como raramente nos preocupamos com a rede de suprimento de energia elétrica, algo também que há pouco mais de 100 anos era praticamente desconhecida de toda a humanidade. Se em nosso cotidiano raramente nos preocupamos com a rede de energia elétrica, exceto na hora de pagar a conta ou trocar uma lâmpada, é porque, entre outros motivos, sabemos que existem instituições responsáveis por fazer a rede funcionar sem interrupção e com segurança. Instituições públicas ou privadas de natureza pública, sublinho de natureza pública, instituições que obedecem a leis muito claras quanto a direitos e deveres das instituições e dos cidadãos. De fato, raramente falamos energia elétrica. Falamos Light, Furnas, Eletrobras, ANEEL, governo, conta de luz. Schmidt pode ter razão, mas se não nos referimos à rede, nos referimos em nosso linguajar cotidiano e também no debate de políticas públicas ou nas decisões de investimento privado, ao Estado e às empresas que intermediam o nosso acesso e uso da rede. E para que esse acesso seja universalmente garantido como um direito público, ele é regulado e regulamentado como um serviço público. Se não viermos mais a falar de internet num futuro que ainda não estaremos todos mortos, de novo lembrando a ironia de Keynes, falaremos de Google, Facebook, WhatsApp, Netflix, Amazon, YouTube, e Snowden está aí mesmo para não me deixar mentir, falaremos também do Estado espião dos Estados Unidos. Por isso mesmo, esse futuro já está sendo moldado pelas forças que têm força para moldá-lo. Como escreveu Malcolm, as grandes corporações empresariais, na quase totalidade estadunidenses, que já o estão controlando e moldando, e os estados que estão à frente do mundo digital. Infelizmente, o Brasil não faz parte desse seleto grupo, muito embora tivesse tudo para dele fazer parte, exceto por sua elite irresponsável e mesquinha. A modelagem do futuro, não mais da internet, mas das forças políticas e sociais que trafegam nela, já está sendo feita. É a modelagem do mercado. Um mercado que, por meio de algoritmos, está ditando os nossos gostos, as nossas escolhas, as nossas prioridades de buscas. Já começa até mesmo a ditar o que podemos ler, ver ou ouvir na ainda chamada internet. Já se fala até que se pode moldar eleições. E ninguém aqui neste espaço ignora isto. Não faltam denúncias de censura no Facebook ou no YouTube. Aos poucos, o mundo vai despertando para a necessidade de regular a camada de serviços que trafega sobre a internet.
Aspas. Europeus pretendem regular o WhatsApp e Skype. Lemos num Telesíntese, um boletim eletrônico que muitos conhecem, de agosto de 2016. Reino Unido quer considerar Google e Facebook como meios de notícia. Lemos no espanhol Tickbit, de outubro de 2017. A sociedade precisa aplicar as leis regulatórias que já existem também no Facebook, ao Facebook e Google, reivindica um articulista do Guardian no último 11 de novembro. São só alguns exemplos. Quem conhece a história das comunicações não veria nisso nenhuma novidade. Foi assim também nas primeiras décadas do século XX, quando surgiram as tecnologias de telecomunicações e radiodifusão. Para assegurar o desfrute público universal, a qualidade dos conteúdos e também o respeito às fronteiras e interesses dos Estados nacionais, foi necessário regulá-las internacional e nacionalmente. O ponto essencial dessa regulação foi definir as comunicações em seu conjunto como um serviço público. É verdade que a internet nasceu e cresceu no momento de maior força do pensamento e das políticas neoliberais, o que muito facilitou a consolidação de vários mitos e utopias liberais sobre o seu futuro. Seria a tecnologia do fim da história. Infelizmente, a história seguiu seu curso. E a história vem sendo moldada no momento em que estamos aqui conversando por diretrizes, resoluções e leis europeias, e nem vou falar da China, que começam a tentar pôr um limite no poder inaudito na história, político e econômico, que adquiriram as grandes plataformas de mercado, tais como o Google e o Facebook. Última página. Um dos mais importantes alvos das medidas em estudo na Europa são os conteúdos violentos, pedófilos e terroristas. Claro, qualquer regulação que venha por aí, e verá, atinge não apenas as principais plataformas de mercado, mas a própria tão celebrada arquitetura global da internet, desenhada, eu diria, inteligente e interessadamente, para colocá-la a salvo dos poderes dos Estados soberanos nacionais. É essa arquitetura que pretende justificar a impossibilidade do Estado soberano brasileiro fazer o WhatsApp cumprir as nossas leis. Como se no passado o fato físico de as ondas eletromagnéticas desconhecerem fronteiras políticas e culturais próprias dos seres humanos tivessem sido capazes de impedir a construção de um sistema internacional de radiodifusão capaz de respeitar essas fronteiras. Esta é a internet que está sendo moldada. O desafio é o de intervir nesse processo de modo a colocar as forças do mercado a serviço da real democracia e da radical justiça social. Preciso concluir, celebro o trabalho que, neste sentido, vem sendo feito pelo Laboratório Latino-Americano de Regulação, Médios e Convergência, sediado no Uruguai, construindo proposta para regular, eu não diria a internet, mas a sua camada de serviços ou plataformas de mercado. A camada de conteúdos, a camada na qual, hoje em dia, bilhões de pessoas e milhões de empresas experimentam, de fato, o acesso e uso da internet. Com propostas bem concretas, o Observacom defende que os provedores de serviços sobre a internet não devem estar acima de leis nacionais. Os provedores de serviços sobre a internet devem pagar impostos nos países onde atuam. Os provedores de serviços sobre a internet devem ter tratamento regulatório isonômico em relação a outros prestadores de serviços públicos. E se a neutralidade de rede é um princípio pétreo na relação das operadoras de telecomunicações com a internet, os provedores de serviços também devem ser neutros relativamente aos dados e conteúdos que neles trafegam. Um ponto importantíssimo precisa ser muito melhor discutido: privacidade. Como garantir a privacidade se o modelo de negócio das plataformas se baseia na invasão de privacidade? É preciso pôr esse próprio modelo de negócios em questão. Habituamos-nos a tratá-lo como se fosse algo assim tão natural quanto o pão de açúcar, esse magnífico morro que emoldura este nosso encontro. Não, não é. É uma construção socioeconômica própria de um modelo de capitalismo que fez do nosso trabalho gratuito em rede a sua fonte de mais-valia. É hora de estabelecermos regras muito claras que nos permitam usufruir serviços que já são de natureza pública, pois sem eles já não mais vivemos, assim como não vivemos sem luz elétrica, sem, para isso, termos de aderir a contratos unilaterais abusivos
que negam acesso a esses serviços se não lhes permitirmos expropriar nossos dados pessoais. A Light precisa entrar na minha casa para me fornecer força elétrica? Gostemos ou não, queiramos ou não, este é o material que moldará o mundo digital no futuro próximo. Está na hora de o tomarmos em nossas próprias mãos para, a partir dele, fazermos o nosso futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Marcos Dantas. Isso aqui foi uma coisa combinada, né? O professor só fez aqui uma antecipação da sessão que vai acontecer na quinta-feira, dia 16, né? Em que vamos falar sobre violação ou mitigação de princípios de segurança jurídica e privacidade, internet, jurisdição, governança de redes em contexto de globalização e também controle social da internet no Congresso Nacional. Então, professor, acho que a sua fala já faz parte de um keynote que o senhor vai voltar a fazer na quinta-feira, imagino eu. Mas, tirando aqui, obviamente, a parte divertida da coisa, as palavras do professor Marcos Dantas são muito importantes. Convido, então, a nossa representante do corpo feminino do CGI, junto com a conselheira Tanara e a conselheira Francilene. Convido, então, a Flávia para fazer sua saudação. Flávia, por favor. Boa noite a todos e todas. E quero agradecer, né, a disponibilidade de todos de estarem aqui nesse 7º fórum, que está sendo realizado, apesar de inúmeras dificuldades que foram vencidas, mas estamos aqui garantindo o fórum de uma forma democrática e com a participação fundamental de todos no momento em que, quando a gente fala em moldar o futuro digital, a gente fala em desafios imensos, como os que já foram colocados aqui pelo professor Marcos Dantas, no que diz respeito à segurança, à defesa de direitos fundamentais, a garantia e defesa de direitos fundamentais como a privacidade e a intimidade, quando o que é colocado publicamente é que haveria uma incompatibilidade entre proteção de privacidade e interesse público de órgãos da polícia e órgãos investigativos, o que pode comprometer profundamente liberdades democráticas, direitos políticos, enfim. Esse debate será feito em diversos painéis que foram propostos aqui, pela sociedade. Foram 78 propostas que foram selecionadas por um corpo de jurados, né, das propostas. Então, são 21 workshops com temas variados, com temas propostos de uma forma multissetorial por representantes do governo, representantes do terceiro setor, da academia, e nós contamos com o envolvimento profundo de todos no debate desses temas. Afora as dificuldades da gente discutir questões de segurança, privacidade, neutralidade, preservação da neutralidade da rede, quando há forças ligadas ao mercado e mesmo aos governos questionando, né, esses direitos que foram conquistados de uma forma tão difícil durante o processo de edição do Marco Civil da Internet, editado em 2014, nós precisamos, né, aprofundar essas discussões e, no modo de ver das entidades que eu represento aqui, que integram a Coalizão de Direitos na Rede, preservar e aprofundar e garantir, né, que esses direitos conquistados ganhem efetividade e a gente possa preservar o Marco Civil da Internet, os direitos que vieram regulamentados com o Decreto 8.771, agora de 2016. Quero dizer que o nosso maior e imediato desafio, no meu modo de ver, e que deve contar com o envolvimento de todos os senhores, e eu espero que todos estejam presentes nas audiências públicas que vão acontecer no dia 17, é a gente preservar o caráter multissetorial da governança da internet como um princípio fundamental, como está expresso
no Marco Civil da Internet, quando trata da atuação dos poderes públicos, ou seja, a lei e a sociedade querem, né, que a governança da internet não se restrinja a mecanismos regulatórios tradicionais marcados pelo viés econômico. A gente quer a participação da sociedade, a gente quer ter espaço para discutir direitos fundamentais, ao contrário do que acontece em agências de regulação econômicas, né, de caráter extremamente especificamente econômicos. Então, queria agradecer, dizer que eu fico muito feliz de estar sentada nessa mesa representando dezenas de entidades que integram a Coalizão Direitos na Rede, entidades do terceiro setor, que têm se empenhado com campanhas e com trabalho na defesa da privacidade, na defesa da neutralidade, e que é com esse sentido que a gente, mais do que nunca, nesse momento crítico, né, em que se discute uma mudança na estrutura de governança da internet, que a gente luta pela manutenção do fórum, dos espaços democráticos, das câmaras setoriais de temas dentro do CGI, e que o CGI se mantenha como um órgão multissetorial, de fato representativo de toda a sociedade. É isso, muito obrigada. Agora, convidar o outro carioca, nosso host aqui do fórum, o Henrique Forhaber, para fazer sua saudação. Henrique. Bom, boa noite a todos e a todas. Na verdade, eu devo dizer que eu sou carioca por decisão. Na verdade, eu sou nascido em São Paulo, mas eu fui um dos que batalhou para trazer esse evento aqui para o Rio de Janeiro. E eu quero agradecer muito aqui o auxílio da Prefeitura, que aqui tem os nossos representantes aqui na mesa, pelo fato de terem nos ajudado a viabilizar isso. Esse fórum é um fórum bastante importante para nós, é o 7º fórum, como foi dito, mas é um fórum que a gente introduziu um bocado de inovação. Um bocado de inovação porque nós não só fizemos uma seleção pública de trabalho pela primeira vez, a gente vai ter aqui na frente, dessa vez eu estou aqui representando a comunidade empresarial, a gente vai ter só 2 mesas que são mesas coordenadas por integrantes do CGI, hoje, e a mesa plenária sobre cibersegurança. Todos os demais espaços desse fórum estão dedicados aos trabalhos selecionados. Esses 21 trabalhos selecionados, como foram citados, que são, a gente acredita, de alta qualidade, que tratam de temas desde a questão de privacidade de dados pessoais, até a questão da educação aberta, passando por a questão dos nomes de domínio nos países latino-americanos, por uma surpresa muito boa que a gente teve, que desses trabalhos, pelo menos 2 trabalhos que eu identifiquei, vieram desse grupo de jovens que participaram através de programas de bolsa, das nossas idas ao Internet Governance Forum, e também que participaram da nossa escola de governança, que é a iniciativa do Comitê Gestor para a capacitação de novos quadros para se envolver na governança da internet. Quer dizer, esse programa de jovens, que foi uma iniciativa do nosso colega Tiago Tavares, que tem uma continuidade importante nesse IGF no Brasil, pré-IGF do Brasil, que é o nosso fórum, e no IGF agora na Suíça, no próximo dezembro. Eu acho que essa participação jovem contínua nas nossas atividades, que, de certa maneira, devem nortear esse processo inovador que a gente vai fazer nessa audiência pública, na sexta-feira, em que, democraticamente, a gente vai ouvir as diversas propostas existentes para o aprimoramento do modelo da governança no Brasil. Quer dizer, a internet é uma internet no Brasil e no mundo muito dinâmica, complexa, com coisas acontecendo o tempo todo, e o Comitê Gestor compreende que, desde a sua formação em 1995, a gente precisa estar a par e passo, se repensando e vendo os mecanismos pelos quais a gente pode fazer o nosso trabalho voluntário da melhor maneira possível. Quer dizer, essa mesa aqui é um exemplo
de quanto o multissetorialismo funciona aqui no nosso CGI. Quer dizer, estamos aqui, eu, representante do setor privado, a Flávia, representante do terceiro setor, o professor Marcos, representante da academia, o Marcos, representante de governo. A gente, cada um pode ter o seu ponto de vista, né? Naturalmente, o setor privado, eu particularmente venho da área de software e serviços, ou seja, prestadores de serviço, muitos deles relacionados à internet, não só à internet, mas à internet, os provedores de telecomunicações, os provedores de acesso, aqui representados pelo meu companheiro Eduardo Parágio, e os grandes usuários pelo conselheiro Nivaldo. Quer dizer, a gente do setor privado, temos a nossa reflexão sobre o funcionamento da internet, da governança, e quanto as empresas que prestam serviços e fazem com que a internet funcione, querem fazer que sua voz seja ouvida, no sentido de que a governança da internet, é claro que a questão dos direitos, como foram bem levantados pela Flávia, a questão das jurisdições, as questões mais filosóficas e fundamentais que o professor Marcos falou, são muito importantes, mas esse diálogo em que os diversos setores, de maneira aberta, livre, democrática, debate segundo suas próprias perspectivas o que acha que deve ser o papel de cada um nessa governança, isso a gente acredita que deve ser preservado e deve ser cada vez mais desenvolvido. Isso vamos fazer aqui no dia 17, na nossa audiência pública. Bom, eu só queria terminar para dizer que foi citado assim rapidamente pelo representante do IPLAN e da Secretaria de Desenvolvimento, que o Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro está, de fato, investindo na questão da melhoria da internet através dos programas do CGI-BR. Então, realmente, essa entrada da Prefeitura do Rio de Janeiro no nosso ponto de troca de tráfego vai fazer com que o Rio de Janeiro, se é a primeira capital, mesmo antes de São Paulo, que é o principal hub da América do Sul na questão de ponto de troca de tráfego, venha trazer os conteúdos do governo municipal e serviços municipais de uma forma muito mais segura e mais rápida e mais eficiente para os cidadãos do Rio de Janeiro. Então, novamente, eu quero fechar e parabenizando primeiro essa iniciativa da Prefeitura, que vai sair agora esse ano ainda, né, segundo eu estou sabendo, e o apoio que eles nos deram. Bom, e dar boas-vindas a vocês e desejar que a gente tenha aqui um bom trabalho nesses 4 dias, que começam, acho que muito bem hoje, com o nosso dia 0. Muito obrigado. Obrigado, Henrique. Então, com isso, em nome do CGI, declaramos aberto o 7º Fórum da Internet do Brasil e dizer que na próxima etapa da abertura, nós teremos aqui um talk show, e se o tema desse nosso fórum é moldando o seu futuro digital, nada mais importante do que entender um pouco do passado de todos aqui, desde a experiência de todos aqueles que contribuíram para que a internet chegasse no Brasil há mais de 25 anos, e que as experiências dessas pessoas sejam compartilhadas para que, entendida toda essa história, a gente possa pensar o futuro e também, né, tendo a participação de pessoas que, além de ter contribuído com o passado, também tenham tido um papel relevante no presente. Então, retorno para o cerimonial, desfazemos a mesa de abertura, agradecendo a todos aqui os representantes da Prefeitura do Rio de Janeiro, o Júlio César, representando o prefeito, e o Leonardo Soares, representando a Subsecretaria de Inovação da Prefeitura do Rio de Janeiro. E nossos colegas aqui do Comitê Gestor, o Marcos Dantas, a Flávia e o Henrique. Com isso, desfazemos a mesa de abertura e retornamos para o cerimonial. Muito obrigado.